Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar sobre o modelo de entidade e relacionamento MER e o diagrama de entidade e relacionamento, DER. Meu nome é Maria Eduarda de Almeida dos Santos, sou aluna do Uniswan e curso Análise em Desenvolvimento de Sistemas. Então vamos começar. Introdução ao MER e ao DER. O modelo de entidade e relacionamento MER, um conceito fundamental para quem trabalha com banco de dados. Vamos entender o que é um modelo conceitual e como ele pode ser representado através do diagrama de entidade e relacionamento DER. Para a exemplificação do DER, utilizarei a notação de Peter Chen, tendo em consideração que existem muitas outras notações, mas no caso de hoje, utilizarei a dele por ser mais fácil. O que é um modelo conceitual de banco de dados? O modelo conceitual de banco de dados é uma forma de organizar e estruturar informações de maneira lógica, antes da implementação do banco de dados. Ele permite compreender como os dados estão interligados dentro do sistema, garantindo que as informações sejam armazenadas corretamente. Para representar esse modelo, usamos o diagrama de entidade de relacionamento, o DER, que é uma representação visual dos elementos e suas conexões. Abaixo vemos alguns elementos desse diagrama, onde temos as entidades, a relação e os atributos e as cardinalidades, que são o número e a letra em negrito. Mas falaremos sobre isso à frente. Os componentes do modelo de entidade de relacionamento. Entidades. As entidades correspondem aos objetos envolvidos em um sistema e que realizam conexões entre si. Elas podem ser classificadas em dois tipos principais. Entidades físicas representam elementos que existem no mundo real, como cliente, fornecedor e produto. Entidades lógicas existem devido à interação entre entidades físicas, mas no caso não podem não, não possuem existência concreta no mundo real, como venda e relatório. A entidade de venda, por exemplo, registra transações entre um cliente e um produto. A classificação dessas entidades. Elas, além de serem físicas ou lógicas, podem ser classificadas em três categorias dentro do MER. Entidades fortes, são independentes, justificam sua existência por si mesmas, como produto em um sistema de estoque. No DER, são representadas por um retângulo. Entidades fracas dependem de outra entidade para existir, como um fornecedor em um sistema de estoque, representadas por um retângulo de borda dupla. E entidades associativas representam associações entre entidades, como compra, que liga um fornecedor a um produto, representadas por um retângulo contendo um losango dentro, onde o losango indica o relacionamento da entidade associativa, como na imagem ao lado. Relacionamentos. Os relacionamentos conectam entidades e definem como elas interagem dentro do sistema. Eles são representados por um losango no diagrama de entidade e relacionamento DER e podem conter atributos próprios para descrever as características específicas de associação. No lado temos a imagem representando um relacionamento. Um relacionamento pode envolver duas ou mais entidades e pode ser classificado em diferentes tipos de associação. Relacionamento binário envolve duas entidades. Exemplo, cliente e pedido. Relacionamento ternário envolve três entidades simultaneamente, como médico, paciente e consulta. Relacionamento recursivo. A entidade se relaciona consigo mesma, como funcionário supervisiona outro funcionário. Relacionamento com atributos. Algumas relações possuem informações adicionais, como o relacionamento matrícula, que entre aluno e disciplina contém data matrícula. Então, vamos a alguns exemplos. Temos o relacionamento binário. Como vocês podem ver, temos duas entidades, empregado e empresa, seus respectivos atributos, as suas respectivas cardinalidades, que não vamos entrar em detalhes agora, mas temos o relacionamento que é o trabalho, que está associado a apenas duas entidades, por isso o relacionamento binário. Temos também o relacionamento ternário, onde temos três entidades e todas simultaneamente se relacionam pelo relacionamento leciona. Leve em consideração que os atributos dessa imagem, as cardinalidades, tudo isso vai ser explicado mais para frente. Por isso eu não vou entrar em detalhes, mas assim seria um relacionamento ternário.
Todas as entidades se relacionam simultaneamente. O relacionamento recursivo, ele se relaciona consigo mesmo, como, no caso, a entidade empregado e o relacionamento supervisão. Ele vai ter um relacionamento simultâneo, não existe uma outra entidade. A entidade se relaciona consigo mesmo. Temos o relacionamento com atributo. No caso, temos as duas entidades, aluno e disciplina, e o relacionamento matrícula. Mas o relacionamento matrícula também possui um atributo, que é o data matrícula. Então, não só as entidades podem ter atributos, como um relacionamento também pode ter. Vamos falar sobre atributos, cardinalidades, agora para frente. Cardinalidade. A cardinalidade define quantas instâncias de uma entidade pode se relacionar com outra. A notação de cardinalidade é colocada nas extremidades das conexões entre as entidades no DER. Os principais tipos de cardinalidade são 1 para 1. Cada pessoa possui um único CPF e cada CPF pertence a uma única pessoa. Então, começamos lendo da esquerda para a direita. Temos a entidade pessoa, a entidade CPF e o relacionamento. Possui. Uma pessoa possui um único CPF, um ao lado da entidade CPF. Agora, da esquerda para a direita, um CPF pertence a uma única pessoa, por isso um ao lado da entidade pessoa. Um para muitos. Um cliente realiza vários pedidos, mas cada pedido pertence a apenas um cliente. Duas entidades, cliente e pedido, um relacionamento. Realiza. Um cliente pode realizar muitos pedidos, N ao lado de pedidos. E um pedido pode ser realizado por um único cliente, um ao lado da entidade cliente. E agora, muitos para muitos. Alunos podem cursar várias disciplinas e cada disciplina pode ter vários alunos. Então, da esquerda para a direita, um aluno pode cursar muitas disciplinas. Por isso, N ao lado da entidade de disciplina. E uma disciplina pode ser cursada por muitos alunos. N ao lado da entidade de aluno. Então, uma observação. No caso da cardinalidade muitos para muitos, pode-se criar uma entidade associativa que vimos lá na frente, para ter uma relação corretamente. Os atributos. Os atributos representam as características das entidades e podem ser divididos em 3 tipos principais. Descritivos, descrevem uma característica da entidade. Exemplo, nome. Referenciais, representam uma entidade dentro de um relacionamento. Exemplo, CPF do cliente na entidade de venda. Nominativos, identificam a entidade de forma única. Exemplo, o código do cliente. Os atributos podem ser classificados conforme a sua estrutura. Como vimos lá na frente, temos o atributo simples, não podem ser divididos como nome, representados por um eclipse simples conectado diretamente à entidade, como vimos nos exemplos lá na frente. Multivalorado pode ter vários valores, como o telefone, que pode conter telefone fixo e telefone celular, representados por eclipses duplos. Composto pode ser subdividido, como endereço, que pode conter bairro, cidade, número. São representados por eclipses ramificados, onde cada subatributo é ligado ao atributo principal. No caso, o atributo principal na imagem é o endereço. Derivado, calculado a partir de outro atributo, como idade, que é baseado na data de nascimento. São representados por eclipses tracejados. Chave, o atributo identificador, garante a identificação única de cada entidade dentro do sistema. Exemplos incluem CPF, matrícula, ID, CRM, no caso dos médicos, são representados por eclipses sublinhados. Ali embaixo, o exemplo é matrícula, mas lá na frente, vimos como ID cliente, ID professor, enfim, sempre sublinhados. Exemplos práticos. Então, vamos para alguns exemplos completos que possuem relacionamento, entidade, cardinalidade e atributos. Então, pessoa e carteira de motorista. Cada pessoa possui uma única carteira e cada carteira pertence a uma única pessoa. As entidades são pessoa e carteira de motorista. O relacionamento possui. Vamos ler primeiro da direita para a esquerda.
Da esquerda para a direita. Uma pessoa possui uma única carteira de motorista. Então, o 1 ao lado da entidade carteira de motorista. E uma carteira de motorista pertence a uma única pessoa. 1 ao lado da entidade pessoa. Também vemos os seus atributos. No caso de pessoa, temos o ID pessoa, que é o atributo-chave ou atributo identificador. Nome, atributo simples. Idade, atributo derivado, porque ela vem de data de nascimento. No caso de carteira de motorista, entidade, temos a de carteira, que é o atributo-chave, número, registro, carteira e validade como atributos simples. Paciente, médico. Cada paciente é consultado por um único médico e cada médico atende a múltiplos pacientes. Duas entidades, paciente, médico, um relacionamento, consulta, e tornando da esquerda para a direita. Um paciente pode ser consultado por um único médico, um ao lado da entidade médico. Da direita para a esquerda agora, um médico pode consultar muitos pacientes, então N ao lado da entidade paciente. Temos alguns atributos aqui, no caso da entidade paciente primeiro. Temos o ID paciente com atributo-chave, nome como atributo simples e como atributo composto endereço, que tem complemento, cidade, bairro, UF e número. No caso da entidade médico, temos o CRM, que é seu atributo-chave ou atributo identificador, nome como atributo simples e telefone como atributo multivalorado, porque ele possui telefone fixo e celular. E por fim, aluno e disciplina. Cada aluno pode cursar várias disciplinas e cada disciplina pode ter vários alunos matriculados. Duas entidades, aluno, disciplina, um relacionamento, que é cursar. Lendo primeiro, então, da esquerda para a direita. Um aluno pode cursar muitas disciplinas, N ao lado da entidade disciplina. E uma disciplina pode ser cursada por muitos alunos. Então, N ao lado da entidade aluno. Temos também os atributos relacionados a cada relacionamento, ao relacionamento e a cada entidade. No caso de aluno, matrícula, que é seu atributo identificador, nome, que é seu atributo simples, e telefone, que é seu atributo multivalorado, telefone fixo e celular. No caso de disciplina, temos a disciplina, que é seu atributo identificador, nome e disciplina, que é seu atributo simples, e carga horária, que também é seu atributo simples. E, como vimos anteriormente, um relacionamento pode ter atributos. No caso de cursar, temos o período e nota final como atributo simples. Conclusão. O modelo de entidade de relacionamento é essencial para estruturar corretamente os dados de um sistema. O DER nos ajuda a visualizar como as informações estão organizadas e interligadas antes de serem implementadas em um banco de dados. As referências são um livro, Modelagem e Desenvolvimento de Banco de Dados, por Fabrício Felipe Meleto Barbosa. Temos o site Cadernos de Prova e o site medium.com, onde eu vi alguns exemplos, vi algumas imagens, no caso, todas as imagens eu fiz pelo Miro. Então, obrigado pela atenção.